A paz do Senhor, queridos adolescentes. Estou mais uma vez aqui com vocês para tratar de um assunto de muita relevância para os nossos dias, para o nosso conhecimento e para um viver melhor. É a nossa lição de número 9, onde o tema é obrigações em família. E parece que nesses últimos dias, devido aí a esse isolamento social, provavelmente muitos de vocês têm achado que as obrigações aí parece que aumentaram, multiplicaram-se as obrigações, mas não é verdade, A verdade é que em todos os tempos, nós como servos e filhos de Deus, nós temos as nossas obrigações em todos os setores da sociedade, em todos os setores, em todas as etapas da nossa vida nós temos deveres e obrigações, Então nós vamos falar das obrigações em família. Hoje nós vamos destacar, está em destaque hoje a família. Mas é bom lembrar que temos, então, obrigações e deveres em todas as esferas da sociedade e em todas as etapas da nossa vida, O nosso tema é obrigações em família, lição de número 9. E a gente não pode perder muito tempo, então a gente já vai começar logo no primeiro tópico aqui, Quando começamos a pensar em obrigação, vem logo aquele pensamento em nossa cabeça, que coisa chata, mas para vivermos nesse mundo sabiamente, há coisas que precisamos fazer, principalmente dentro da nossa família. Ao criar a humanidade, o próprio Deus nos entregou algumas obrigações para serem cumpridas. Sabemos que Ele tem um plano para cada um. Tem um plano para tudo o que criou, e para a família não é diferente. Entretanto, é necessário saber qual é o papel dentro da família e também qual é o papel da família nesse mundo. Vamos ver como exercê-los para que nós e a nossa família vivamos segundo a vontade de Deus. É bem isso, Diz que Deus criou o homem para lavrar e cultivar a terra. Desde os princípios, desde o início de tudo, Deus já criou o homem e já lhe deu as suas obrigações. E talvez muitas das vezes a gente se desespera, mas Deus diz que é um pai amoroso, um pai maravilhoso, criou e nos deu aí obrigações. Parece ser um termo tão chato, mas eu quero dizer a você que no princípio não era assim. No princípio o homem tinha prazer e alegria em tudo que fazia, mas com a entrada do pecado, porque tem gente que diz que vê o trabalho como uma coisa ruim, e não é, o trabalho é uma coisa boa, desde o princípio. Se a gente for ler as páginas sagradas com muita atenção, a gente vai ver que Deus, o próprio Jesus diz, o meu Pai trabalha até agora, e eu também. A gente vai ver que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Então a gente vai ver que Deus trabalha, e Ele não seria um bom pai se Ele, sendo pai, trabalha e deixasse os filhos a lá vão ter, Então vamos dizer assim, a questão é que com a entrada do pecado na terra, trouxe-se também, quando o homem pecou, Deus trouxe a fadiga no trabalho, Mas as funções, elas sempre estiveram aí para cada um de nós. E é o que nós vamos aprender nessa lição hoje. Então, fica registrado no seu coração que foi Deus que criou o trabalho. Quando alguém dizer perto de você assim, eu quero um dia pegar aquele que inventou o trabalho, não, quem criou o trabalho foi Deus. E também foi Deus que trouxe a fadiga do trabalho por causa do pecado do homem, tá bom? Que Deus possa nos abençoar e nos encher do seu amor e graça. Aí diz assim, filhos, direitos e deveres. Aí ele começa, pegue uma folha de papel e liste nela todos os direitos que você acredita ter como filho. Imagine essa lista não é pequena. Como vimos anteriormente, Deus confiou aos pais a responsabilidade de educar os filhos, ensinando-os o caminho a seguir. E por lei, esse direito também é garantido socialmente às crianças e aos adolescentes por intermédio do ECA, Instituto da Criança e do Adolescente. Mas será que como filhos apenas temos direito? Certamente não. É uma razão por isso, e há uma razão para isso.
Deus deseja que aprendamos o caminho que devemos seguir em família, para que quando tornarmos adultos sejamos sábios e não nos comportemos mais como crianças. Enquanto a lista de direitos é bastante extensa, a lista de deveres é bem pequena, mas não por isso menos importante. O nosso dever como filho é de obedecer sempre, de obedecermos aos nossos pais. Como já vimos, a obediência demonstra amor e submissão. Amor e submissão. Amor e submissão. E devemos isso aos nossos pais e a Deus. E imagine você, alguém chega numa sala de aula com uns livros, um caderno, livros, giz e começa a escrever e dar aula. Se ele não tem essa formação. Vocês que agora são crianças, vocês que fazem parte, vocês são adolescentes, fazem parte de uma família, vocês um dia serão pais. Por isso, hoje vocês têm obrigações de filhos e, aprendendo com isso, vocês futuramente terão obrigações de pais. Por isso, eu disse que em todas as esferas, em todos os tempos da nossa vida, nós temos deveres e obrigações, né? Temos os direitos e obrigações. Então, hoje você tem seus direitos como adolescente, você tem os seus deveres, e isso vai ajudar você a crescer, e você sendo uma pessoa responsável com as suas obrigações, isso vai fazer de você amanhã, vai fazer de você no futuro um pai abençoado, uma mãe abençoada que vai ajudar o seu filho. Amém? Vamos um pouquinho mais. A obediência é um estilo de vida. O que eu acho mais interessante é isso. Para quando Deus chama o seu povo, quando eles estão no deserto, e Deus chama eles em 2 montes, e diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, então serás bendito ao sair, ao voltar, ao deitar, ao levantar. Há uma promessa maravilhosa para cada um de nós em todos os tempos, como eu já disse, você adolescente hoje, depois jovem, depois jovens senhores, depois idosos. Em todos os tempos das nossas vidas há uma promessa, e em todos esses tempos também teremos as nossas obrigações. Quando eu, por exemplo, estiver bem velhinho, ou em todos os tempos eu tenho a obrigação de ser um exemplo, né? Como cristão, como obreiro, como pai, como filho. Espero ter sido um bom filho, ser um bom filho para minha mãe. E então com isso também eu vou somando e vou adquirindo experiência. E quando lá estiver velhinho, se Jesus não tiver voltado, eu sigo sendo um exemplo e sigo tendo deveres, que é ser um exemplo sempre para alguém. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Então vemos aqui: quantas vezes você já se queixou por se ver obrigada a acatar uma decisão ou uma ordem de seus pais? Nem sempre concordamos ou até mesmo conseguimos acreditar que aquela decisão será para o nosso bem. Agora, imagina que chegará o momento em que você estará sujeito a outras autoridades. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Eu gosto quando ele pergunta: nem sempre concordamos. O que a Bíblia nos ensina em Tiago capítulo 7, Tiago capítulo 4 e o verso 7? Ela nos ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. Vamos ficar só com a parte A do versículo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é nós sujeitarmos ao nosso Deus? É deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade do Pai. E falando de pai e filhos, você hoje adolescente em casa, talvez muitas das vezes o seu desejo é ficar um pouquinho mais na cama. Esses dias frios, agora não tem aula, e o seu desejo é ficar um pouquinho, mas a mãe já disse, ontem antes de deitar, a mamãe já disse: ó, amanhã levanta cedo, botar comida para o cachorro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, arruma a sua cama, e muitas das vezes você não quer. Tem muitos que estão recebendo trabalhos online em casa, enviado pelos professores, e o papai e a mamãe já dizem: ó, amanhã levanta cedo, bota em prática, vai fazer isso e aquilo, e às vezes você não quer. Por quê? Porque a sua vontade é ficar ali naquele aconchego da sua cama, gostoso, esse friozinho, ficar ali. Mas nós temos obrigações, assim como o papai e a mamãe têm a obrigação de levantar
e buscar o sustento para dentro do lar, buscar o conforto, né? Buscar a garantia da Netflix, a garantia, né? do fogãozinho a lenha queimando, a comida na panela quentinha. O papai e a mamãe têm essas obrigações e vocês, nós, enfim, os adolescentes, as crianças, os jovens, como filhos, têm a obrigação de obedecer à vontade dos pais. Então é importante saber, isso é um mandamento, está aqui, ó, é um mandamento do Senhor Jesus, uma ordenança dele: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ainda que me doa, mas eu tenho que sujeitar. Então, trazendo, sempre que a Bíblia vai falar com o homem, ela coloca Deus na posição de pai e nós como filho. Então, nada mais justo nessa lição do que nós falar. Os pais vão dar ordem e muitas das vezes os filhos não estão dispostos. Por quê? Porque a sua vontade parece melhor aos seus olhos. A vontade de ficar um pouco mais deitada. O pai está louco, eu queria ficar um pouco mais na cama, não sei o quê. O seu pai quer o melhor para você. Aprenda a ter responsabilidades para não sofrer depois. Tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida. Então ele diz aqui, ó: até mesmo conseguimos acreditar que aquela decisão será para o nosso bem. Agora imagina que chegará o momento em que você estará sujeito a outras autoridades, como um chefe, por exemplo. Com certeza você fará tudo o que estiver ao seu alcance para agradá-lo, pois seu emprego dependerá disso. Imagina você trabalhando numa grande empresa, você está ali, precisa se destacar, está contratado agora com contrato de experiência, daí a pouco, se eu passar, você pode começar a sonhar com aquele smartphone, você pode começar a sonhar com aquela Bíblia de estudo, enfim, você pode começar a sonhar com coisas que o dinheiro nos proporciona muitas das vezes. Mas como você vai alcançar isso se você for dispensado? Então, você ali começa a fazer tudo que está ao seu alcance para agradar esse chefe. Você começa a fazer tudo para desempenhar um bom trabalho para que você permaneça nessa vaga de emprego. Então, assim nós devemos ser também. Como filhos, o pai sendo o senhor da casa e a mãe a senhora do lar, não vão botar você fora, mas você precisa entender que você precisa cumprir com as suas obrigações. Assim como, por isso que eu disse que em todas as esferas da sociedade, é no trabalho, é em casa, no colégio, em todos os lugares nós vamos ter essas obrigações. E que você, Deus, possa te dar força, te dar graça e você entender isso. E muitas das vezes a sua vontade vai ser muito grande, mas que você lembra sempre desse versículo. Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeita a Deus. Qual que é a vontade de Deus? Por isso que a nossa oração, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Porque a vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável, né? A vontade do Pai, ela é maravilhosa, só que o Pai não pode cumprir na sua vida se primeiro. Perceba que quando ele conversa com seus discípulos, ele diz: aquele que quiser vir após mim, tome a cada manhã a sua cruz. Fala de renúncia. Renuncie-se a si mesmo e siga-me. É renunciar às suas vontades. Veja que quando Jesus chama um certo discípulo, ele diz assim: permita-me primeiro sepultar o meu Pai, depois virei e te seguirei. Jesus diz: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então você precisa entender que a vontade do Pai é uma, mas Ele não vai te obrigar, Ele te convida com carinho. Então, assim como nós somos sujeitos à lei de Deus, como nós somos sujeitos muitas das vezes à lei do homem, nós temos as nossas obrigações. Dentro do lar com a nossa família, nós temos também a nossa obrigação. Então, para o cristão que entendeu as bênçãos lá do monte, quando Deus de um monte abençoa o povo, de outro monte Deus os amaldiçoa, Deus diz assim, que se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, então se tornou para nós que queremos ser abençoados, é um estilo de vida. Jesus diz assim, quando voltar o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele não fala da fé de acreditar, ele fala da fé de obediência. Para o judeu, a palavra fé no seu original é remunar, que remunar vem de obedecer. E o que é obedecer? Amar o próximo como a ti mesmo, desempenhar as funções que foram determinadas a você. Então, quando eu sei que eu faço tudo isso, eu sei que eu vou ser abençoado. Porque no final da obediência tem uma bênção para mim e para a sua vida. Amém? O Senhor Jesus continua nos dando graça, nos dando força, abençoando as nossas vidas. O papel da família. Antes de voltar ao céu, Jesus deu uma ordem a seus discípulos, que é de ir pelo mundo inteiro e anunciar a todas as pessoas o Evangelho. Essa ordem não foi somente aos seus discípulos, ela é para todos que um dia ouvir a mensagem de boas novas e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Somos todos membros de uma só família, e é desejo
de Deus, o nosso Pai, que essa família cresça mais e mais. Para isso, ele conta com a sua decisão de obedecer ao seu chamado, como aprendemos nas lições anteriores, Deus tem um plano especial para abençoar o mundo e por isso a família possui um papel bem importante na pregação da mensagem do Evangelho pelo mundo todo. Assim como você possui uma obrigação dentro da sua família. A sua família tem obrigações muito importantes diante de todo mundo para levar a palavra de salvação, fazendo com que outras famílias sejam abençoadas. Como membro da família da fé, também nós temos obrigação. Dentro da nossa família temos as nossas obrigações. O meu cameraman, o Israel, estava ali agora há pouco na cozinha, lavando a louça do almoço, e ele deixou então de estar fazendo essas funções e está aqui me ajudando. Então, assim, em todos os tempos, é bom, né? Você adolescente, você é chamado na igreja para ler um versículo, você é chamado para louvar o nome do Senhor junto com todo o coral da Unijade, que coisa mais linda, coisa maravilhosa. Isso tudo são funções, né? E dentro do nosso lar não é diferente. Então, somos uma grande família, temos as nossas obrigações dentro do nosso lar, com a nossa família da fé, e temos o nosso compromisso com o mundo, onde Jesus falou, é obrigação nossa, em todos os tempos, em todas as esferas da sociedade, nós temos direitos e deveres. Por isso, eu te convido a fazer a conclusão nesse dia que nos diz assim, viver em família não é uma tarefa fácil, mas sempre que lhe parece ser algo ruim, para contar com as diferenças, lembre-se de que a sua família foi escolhida por Deus para ser a sua primeira escola, onde você aprenderá as lições da vida, sabendo o seu papel e cumprindo o seu dever, você estará contribuindo para o bem-estar do seu lar, para que o plano de Deus se cumpra em sua vida, para que o plano de Deus se cumpra em sua casa, em sua vida e no mundo. Deus tem um projeto comigo, com a minha família, Deus tem um projeto particular com cada um de vocês e com cada um de nós, e com a nossa família, com a família da fé, e Ele conta conosco para alcançar o mundo. E como nós vamos alcançar o mundo? Obedecendo as pequenas ordens dentro do lar, as coisas que temos que obedecer dentro do lar, dentro da família, dentro da comunidade, e depois, enfim, Deus, através da nossa obediência nas pequenas coisas, do cumprir as nossas obrigações, desde das mais simples, as mais altas e talvez mais complicadas, aí o Senhor vai nos abençoando e vai nos elevando ao ponto de nós ganharmos esse mundo para o Senhor Jesus. Eu creio que você está passando por problemas, como o mundo inteiro está passando por problemas, mas você conte com a presença do Espírito Santo no seu lar, convide ele, sempre que parecer difícil desempenhar as suas funções, as suas obrigações, convide ele, para que Deus lhe dê alegria naquilo que você tem que fazer. Sempre me vem à cabeça uma palavra do nosso querido pastor Luiz Flávio, ali com os adolescentes, no nosso acampa, foi maravilhoso, e eu lembro quando ele disse, quando o papai e a mamãe mandar fazer, vai com alegria. Procure fazer com alegria, porque fazer você vai ter que fazer. Então, você saiba que você tem as suas obrigações e elas deverão ser feitas. Se o seu pai e a sua mãe te amam de verdade, eles vão te corrigir, eles vão te levar você a fazer aquilo que tem que fazer. Então, não faça beiçudo, não faça com burro, faça com alegria, porque você vai ter que fazer. Guarda essa palavra do nosso pastor no seu coração, faça com alegria, porque fazer você vai ter que fazer. E quem é que pode nos dar alegria? Ainda que o mundo passe por problemas e dificuldades, quem é que pode nos dar alegria em meio às tempestades, em meio às guerras, em meio a tanta provação? É o nosso Deus, é a companhia agradabilíssima do Espírito Santo. Ele está do seu lado, adolescente. Convida ele para te dar alegria na sua vida, em tudo que você tem que fazer. Nas suas obrigações, ele te dá alegria. Nos seus direitos, nos seus afazeres do dia a dia, mesmo aqueles que já você faz por questão de obrigação, ele te capacita. Aqueles que nos seus direitos como adolescente, como filho, ele também te dá alegria. Você tem alegria de saber que você não precisa ainda se preocupar, a comida está quentinha, é Deus que provê através dos seus pais. Então, tudo o Senhor está conosco.
Guarde essa palavra no seu coração, adore ao Senhor, saiba que Ele é nosso fiel ajudador, é Ele que nos ajuda em todos os tempos da nossa vida, seja nas obrigações, seja nos deveres, seja nos afazeres, seja nos direitos, Ele está conosco e nos abençoa. Que Deus abençoe mais uma vez a sua vida, adolescente do Senhor. Estamos juntos orando para que logo, logo passe isso aí, nós possamos nos reunir e dar muitas glórias a Deus junto. Que Deus abençoe a sua vida e capacite você cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém.